Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast. Hoje, gente, nós vamos falar sobre uma experiência artística que promete transformar a maneira como você vê, como você assiste, como você imagina e principalmente como você sente a Amazônia. Meu amor? Você está comigo no podcast Você Sabia? Olha, a gente está falando da exposição Amazônia Imersiva. É uma exposição, gente, que reúne mais ou menos 30 artistas. E essa exposição, ela tem projeção em 360 graus. Para a gente entender como que fotografia, vídeo, arte digital está envolvido nessa imersividade, a gente trouxe elas, que são, eu vou dizer logo, as mulheres incríveis do projeto. Tá? Então, a Ila, que é cantora, compositora, diretora musical, e a Roberta Carvalho, que é artista visual e curadora. Meninas, bem-vindas. É um prazer imenso ter mulheres poderosas conversando com a gente no Você Sabia. Agora, antes de a gente falar, né, de a gente entrar nessa Amazônia Imersiva, que é uma exposição que realmente já está dando o que falar, eu quero que vocês falem dessa parceria. Como é que surge a parceria de vocês? Até porque vocês já têm outros trabalhos, né? Eu particularmente gosto muito do Mestras, porque vai falar dessa nossa brasilidade cultural e amazônica com mulheres da Amazônia. Comentem com a gente. Bem-vindas. Muito obrigada, Roberta. Então, muito obrigada, assim, muito prazer estar aqui nesse podcast, né, falando para esse público. E, bom, a nossa parceria começa ali há mais de 10 anos atrás, mais de 15 anos, na verdade, quando duas artistas ali emergentes, né, se encontram, uma da música, outra das artes visuais, e a gente entende a possibilidade de entrelaçar as nossas linguagens, né? Então, primeiro a gente começa experimentando muito essa questão da imagem correlacionada com o som, com a música no palco, né? Quando a Ila começa a fazer os primeiros shows dela com projeção, que é uma coisa também que foi muito inovadora em Belém ali há 15 anos atrás. Então, a gente colocar imagens para interagir, né, com a música dentro de um palco. Hoje isso é muito... quase que obrigatório, né, nos palcos. Mas ali, quando a gente começou, a gente meio que foi... já sentiu que ia dar... Precursoras, né? Em Belém, exatamente. Muito entendendo legal. Que essa relação entre as linguagens também é algo que muito me interessa, eu acho que é algo que muito interessa a Ila. E daí para frente a gente foi avançando nessa comunhão, né, de vida, né, de arte. E aí criamos projetos como o Festival Amazônia Mapping, lá em 2013, Sim. Que tem a ideia de trazer a arte, a tecnologia e a música para os espaços urbanos a partir de intervenções gigantescas com videomapping. Eu sou uma pesquisadora da arte e tecnologia, né, uma entusiasta desse tipo de linguagem enquanto ferramenta e ponte, né, para as linguagens artísticas e poéticas. Então, juntando tudo, né, a linguagem da Ila com a minha, acho que a gente foi construindo projetos em que esse híbrido, né, está sempre presente. E depois fizemos o Festival Humana, que é um festival de música, que tem esse coração mais na música, mais que as artes visuais, a visualidade está ali também super junto. Entre outros projetos, como, né, a Nave no Rock in Rio, Sim. Onde eu fiz a direção artística, chamei a Ila para a direção musical. E eu acho que tem também um componente que nos une, que é pensar essa ideia de Amazônia contemporânea, essa ideia de uma Amazônia que fala em primeira pessoa. E que desconstrói os estereótipos, né, que estão aí construídos, na verdade, né, sobre essa imagem da Amazônia, que eu costumo dizer que é feminina. Exatamente. Então, eu acho que isso também é um componente do nosso encontro, né, que é falar desse protagonismo das mulheres também. Sim, acho que pelo fato, né, de sermos, não só por sermos duas mulheres, mas por acreditarmos que essa potência precisa ser reverberada, que a equidade ela precisa ser colocada dentro dos projetos artísticos também, né, que a gente está falando de um mercado da cultura, então a gente está falando de uma sociedade, a gente no final está falando sobre o que importa, que é esse respeito, né, ao lugar da mulher, enfim, em todos os campos. E que é importantíssimo, que acaba que é um cenário que hoje eu costumo dizer que a economia criativa, né, ela é uma economia que ela gira muito em torno do movimento das mãos femininas, né, se a gente for pensar dessa forma, né, seja na construção
poética, na construção musical, na construção gastronômica, né, artística. Agora, pensando esse cenário, vamos falar já da exposição da Amazônia Imersiva, como é que surge a ideia de reunir diferentes, costumo dizer, cenários, né, que a gente tem de dispositivos, tanto da música, da arte visual, enfim, reunir nessa questão imersiva. Como é que vocês pensam isso? Eu acho que já tem um tempo, assim, né, como a Roberta falou, que a gente trabalha música e imagem nos nossos projetos, né? Além do MANA, do Amazônia Map, da nave, a gente fomos audaciosas, né? Na verdade, fizemos um filme também, dirigimos um filme chamado Mestras, Sim, que resgata as mestras, né, da cultura popular do Pará e coloca elas como protagonistas dessas narrativas, que a gente vê tantos homens mestres do carimbó, da guitarrada. Então, assim, música e imagem sempre se fez presente nesses projetos. sim. E lá na nave, quando a nave fez um boom ali no Rock in Rio, né, a gente entendeu o quanto que Belém também, as nossas cidades amazônicas precisam receber projetos como esses, né? De grandes salas imersivas, que falem de Amazônia contemporânea em primeira pessoa, feita por nós, amazônidas. Sim. Então, a gente começou a esboçar ideias, né, de fazer um projeto que falasse sobre a arte contemporânea da Amazônia, seja no âmbito das artes visuais, da música, que as pessoas pudessem adentrar esse espaço e conhecerem obras, né, de artistas visuais da nossa região, que tivesse um som imersivo, um som de cinema, mixado em Dolby Atmos, né? A gente queria fazer uma coisa bem especial, então já tem uns anos que a gente está maturando essa ideia. E agora a gente conseguiu lançar na Casa das 11 Janelas, né? Agora a gente está entendendo o quanto que as escolas, os estudantes, não só pessoas ligadas à arte, né? Famílias, senhoras, pessoas de qualquer idade, qualquer gênero, qualquer classe social, pode acessar um espaço como esse, porque é tudo de graça, né? Os projetos que a gente realiza, comumente, quando sai da nossa realização mesmo, a gente não cobra ingresso. Então, o MANA é de graça, o Amazônia Map é de graça, a gente está fazendo a Amazônia Imersiva de graça também. Então, acho que é isso, é democratizar o acesso, né? E hoje a gente entende o quanto que a arte conecta politicamente também, né? As reflexões da nossa região. Então, eu digo que nós somos artistas curadoras, né? A gente costuma dizer isso, porque a gente não é só produtora que está produzindo um evento para as pessoas. A gente pensa a arte como essa plataforma de conexão com o público. E acho que o Amazônia Imersiva nasce dessa vontade, assim. Agora, são 30 artistas, né, que estão na Amazônia Imersiva. Como é que foi a curadoria para captar esses artistas e quanto desses artistas comumente são mulheres? A gente sempre busca uma equidade nessa curadoria, né? Um balanço ali, a gente diz que 51% tem que ser mulher. Então, perfeito, acho maravilhoso. Essa é a nossa equidade, no mínimo, 50% no mínimo. Então, esses artistas são artistas representativos dessa arte contemporânea da Amazônia, né? Falando dos artistas visuais que estão ali presentes. Então, são artistas que já circularam, por exemplo, em Bienais de Veneza, Bienais de São Paulo, Bienal das Amazônias. São artistas extremamente relevantes para pensar essa ideia de Amazônia nas artes visuais e arte contemporânea, que estão ali com suas obras de uma forma completamente nova. Entendi. Porque a gente quebra um pouco essa fronteira do apenas ver, né, a obra e você faz mergulhar, exatamente, você coloca as pessoas dentro das obras desses artistas, e isso traz uma outra dimensão para essa experiência. Por exemplo, você tem muitas dessas instalações imersivas, salas imersivas, com grandes nomes das artes, da história da arte, como Van Gogh, Picasso, né? Sim. E é super legal, mas assim, pensa, a gente quando, né, vivenciou muito desse universo, assim, dessas salas, a gente falou, e se isso fosse com obras de arte amazônidas, com obras de arte de artistas contemporâneos? E tá belíssimo, é muito mais viu, potente, gente? né? E isso acompanhado de um som, acompanhado de uma trilha sonora
muito potentes também, que fala também dessas sonoridades, que fala também dessa contemporaneidade. Porque a trilha sonora, ela é produzida por um artista indígena do Amazonas. Pois é, isso que eu ia perguntar, que eu achei fantástico. Eu fiz a direção musical dos moods e tal, mas quem assina a trilha, né, a composição é do Nelson D., que é um artista do Amazonas, que morou na Itália, enfim, então ele tem essa relação, assim, né, do Brasil com a Europa, então ele sabe exatamente como conquistar todos os tipos de público nesses sons que ele produz, né? E ele resgata mesmo a ancestralidade dele. E além dele ter produzido a trilha, ter composto, a gente chamou participações especiais, como de Joana Ticuna, que é uma cantora do Amazonas, Coletivo Macu, que é do Acre, né? Sim. Pegamos a voz da Olinda Silvano, que é uma artista do Peru, e fizemos uma música. Então são as Amazônias, né? Não é só porque a gente pensa Amazônia, e é muito legal, muito gostoso. Eu fui assim, foi uma experiência muito rica, né? Porque como você falou, Roberta, a gente sempre tem a história da imersividade com artistas normalmente europeus, né? Sim. Então, quando você entra nessa imersividade amazônica, eu me reconheci, eu me identifiquei. Eu acho que esse é o principal objetivo, imagino também, de vocês, de criar esse reconhecimento pelos próprios amazônidas. E no dia que eu fui, coincidentemente, tinha um casal de fora, e aí eles conversando, e eu disse assim, com certeza eles estão encantados. Eu não entendia, mas pelos olhinhos, porque a gente se encanta. E acho porque que é isso, uma Amazônia real, né? Que não é vendida, não né? é vendida. Então, essa Amazônia de drone, que é só floresta, Perfeito. né? A gente tenta fugir disso, desconstruir. Tem isso, mas tem a Amazônia que é a cidade, a Amazônia que é periferia, a Amazônia que é urbana. E, enfim, a Amazônia que reflete sobre as questões do agora. E acho que a trilha traz muito isso, né? A gente tem elementos percussivos, sei lá, do Marabaixo, do Amapá, mas a gente mistura com música eletrônica, a gente traz a cúmbia peruana. Então, assim, cada obra tem uma trilha diferente. E a gente tem participações de trilhas que já existem também, como Tambores do Pacoval, com o Mestre Diquinho do Marajó, né? Que a gente pediu essa autorização e botou no meio da trilha da obra do Ronaldo Guedes. Então foi muito maravilhoso também associar coisas. Assim, é uma curadoria de muita gente, mas eu acho que tudo coletivamente funciona muito bem. Funciona muito legal. Eu fico imaginando assim, como é que vocês... Eu digo, gente, no dia que eu fui, né, eu falei assim, cara, como é que elas param para pensar num projeto? Quanto tempo, meninas, vocês levaram do papel para a realidade? Então, a gente começou a sonhar com esse projeto em 2022 e começamos a escrever, a desenhar essas ideias ali para 2023, né? A gente já tinha isso meio que escrito para conseguir começar a captar, né, os recursos para fazer o projeto. Mas é muito intenso, né? O processo de curadoria e de construção artística é um processo altamente de muito envolvimento, né? Então, a gente passa assim semanas construindo narrativa, pensando em trilha, pensando em curadoria, que obras são essas que vão entrar, sabe, nessa... Porque, enfim, cada artista tem um universo de obras, então escolher as obras também que vão para dentro da sala, né, é uma forma também de construir artisticamente a experiência como um todo, né? A própria sequência das obras fala um pouco sobre a construção dessa experiência. Então, é um processo intenso, né, que envolve não só a gente, mas uma equipe imensa, né, desde cenografia, né, a equipe de trilha sonora, equipe de vídeo, né, que está ali fazendo a edição de todo esse material para dentro da sala imersiva. Então, é um processo realmente bem, bem intenso, né, e bem interessante sempre, né? E a gente até expandiu um pouco para além da Amazônia, né, as pessoas que trabalham também, porque a gente precisou, por exemplo, mixar a trilha num estúdio de cinema, lá na Bahia, em Dolby Atmos. Então, assim, nem todo o estado tem esse estúdio para a gente fazer uma mixagem e masterização como a gente queria. Então, tu entra na sala, aí tem um passarinho cantando ali do lado direito, mas tem um tambor aqui do lado esquerdo, no centro já tem a voz. Que tem relação com a imagem. E que você consegue, né? O gostoso é que você consegue conectar todos os sons e, ao mesmo tempo, tá ali imerso no que você foi para se propor, assistir, ver, ouvir. Então, acho que essa questão sensorial que vocês trazem na Amazônia Imersiva é muito importante, né? Porque a gente consegue entender essa desconstrução de várias formas da própria Amazônia. E aí uma coisa que me chamou a atenção
é que você falou da equidade logo no início, a gente percebe isso na própria exposição, né? Apesar de a gente ter, graças a Deus, a maioria mulheres ali, né, expondo, mas a gente tem também um número muito grande, expressivo de homens que estão ali também tendo seus trabalhos colocados. E também uma diferença cultural, indígenas, negros, né? Isso é bacana. Isso foi a proposta mesmo ou foi surgindo ao longo do processo? Não, acho que isso é uma premissa nossa, essa ideia de uma Amazônia que é múltipla, que é diversa, né? Em todas as suas camadas. Então, a gente fala de artistas urbanos, artistas ribeirinhos, artistas indígenas, e dentro, né, de cada uma desses espaços também uma multiplicidade, né? Porque o artista urbano pode ser aquele do grafite, mas pode ser o artista também que trabalha com uma ideia de tecnologia, de futurismo, né? Então, também pensar a diversidade dentro das diversidades e pensar esses recortes também a partir da multiplicidade, para que a gente, de fato, consiga contemplar. A curadoria sempre vai ser um recorte, né? Mas dentro desse recorte que a gente consiga ser o mais diverso possível. E a gente até se questiona muitas vezes, né? Porque quando se fala de Amazônia em projetos, tem 99% do Pará lá. Aí tem 1% que é, sei lá, o Amazonas ou o Acre, o Amapá. Não, a gente se instiga em pesquisar artistas mesmo, assim, em cada projeto. Sim. Porque eu não posso falar de Amazônia e falar só do Pará, apesar da gente ser paraense. Então, acho que isso é algo que a gente vem cada vez mais conseguindo abranger mais gente, assim, de outros estados e até da Panamazônia nos projetos. E é muito bacana, porque são 3 espaços, né, que vocês... E eu gostei muito quando a gente vai para o espaço, se eu não me engano, que é da tecnologia ancestral. Sim. Porque você consegue pegar exatamente o que você está falando, né, e absorver não só da cultura local, não só o paraense, que já é complicado você trabalhar com a cultura local, porque a gente costuma dizer, açaí do Grosso é muito Belém, muito região Nordeste, né? Mas E é uma tecnologia. E é uma tecnologia, né? É então, uma inteligência absurda, né? Essa isso. Coisa que a gente quis brincar mesmo, de sair de uma sala muito high-tech, né? Que é cheio de projetor e luzes e tecnologia do agora, e a gente vai para outra sala que fala dos conhecimentos alimentares, medicinais. Então, é uma tecnologia ancestral que a gente carrega há muito tempo aqui na Amazônia, né? Então, a gente faz esse contraponto aí nessas 2 salas. Hoje vocês conseguem enxergar, né? A gente teve aí um movimento da COP30, que a gente não pode negar que foi uma abertura, né? Foi uma porta que se abriu da nossa cultura, das nossas tradições, valores, né, subjetivos, inclusive, porque a gente não pode pensar a COP30 como uma abertura para Belém, foi uma abertura para o Pará. Vocês sentiram que hoje as pessoas estão muito mais... E aí, quando eu falo em pessoas, tanto o público nosso local, né, quanto o público que vem de fora, estão olhando, enxergando e valorizando muito mais, e ter um trabalho como esse de vocês ajuda nesse sentido? Olha, eu acho que sim, né? Ainda existem muitos estereótipos, né? A gente morou quase 10 anos em São Paulo, a gente sabe que é difícil ser da Amazônia e ser enxergada de uma maneira diferente do que eles imaginam do que é ser daqui, né? Mas eu acho que a COP30 conectou a região com o mundo. E aí agora a gente tem muitas oportunidades de falar dessa Amazônia real de outras maneiras, né? A partir da gente mesmo, em primeira pessoa. Então, acho que é uma abertura importante e acho que existem ainda muitos desafios, assim, né? A gente tem grandes fotógrafos, por exemplo, no campo das artes visuais, que falam de Amazônia só da floresta e dos indígenas. Então, em que momento isso vai mudar? É a partir do momento que a gente cria esses atritos, né? Essas novas narrativas. Então, acho que a gente está nesse caminho, ainda tem um percurso grande, assim, a se percorrer, mas acho que é um momento novo. Ou talvez essa questão que você falou da fotografia, eu acho que os fotógrafos falam dessa Amazônia e falam também dessa outra Amazônia urbana. Eu acho que tem uma composição... eu digo dos fotógrafos de fora, né? Ok, entendi. Os fotógrafos de fora, eles falam dessa Amazônia que é mais floresta indígena. Costumo dizer que é um olhar muito disciplinado ainda do que a gente aprendeu e aprendia até pouco tempo atrás, né, das nossas relações da história, da geografia, né? Aqui é o alto, é lá em cima.
né? Agora, partindo daqui, esse olhar fotográfico, por exemplo, a gente tem grandes nomes, como Elza Lima, Luiz Braga, que falam dessa Amazônia diversas, que não é essa Amazônia que as pessoas de fora conhecem. Que retratam somente de uma forma. Perfeito. Meninas, eu queria que vocês deixassem aí o convite, vai até quando a exposição, como é que faz para ver o horário, tudo direitinho para o nosso público, né, que está nos prestigiando aí. Então, a Amazônia Imersiva é uma exposição que está acontecendo na Casa das 11 Janelas, em Belém do Pará, e vai até o dia 6 de maio. A visitação é de terça a domingo, de terça a quinta e domingo, das 9 às 17, e na sexta e no sábado, de 9 às 20 horas. Né? E fora a programação do dia a dia, a gente tem também espetáculos audiovisuais que acontecem em cima de um barco-palco, um espetáculo imersivo. Que é maravilhoso. Completamente inusitado, né? E que, de fato, você está dentro, né, do show e dentro das visualidades. Esses espetáculos acontecem de 15 em 15 dias. Então, para ficar ligado, é só ir no nosso Instagram, @Amazônia_imersiva ou @AmazôniaMapping. Olha só, a gente está... Ei, presta atenção, amor. A gente está falando de mulheres poderosas, com projetos poderosos e que você precisa prestigiar. Você é daqui de Belém? Ah, não? Rondônia? Presta atenção. Acessa o Instagram delas, porque você vai conseguir entender sobre o que a gente está falando. E olha, eu indico, viu? Porque eu fui e vou voltar. Eu vou voltar, inclusive, com 2 amigas que não foram. Eu fui falar, elas ficaram curiosas e a gente vai voltar. Meninas, eu quero agradecer imensamente, né? Pelo assim, tempo que vocês disponibilizaram para estar aqui com a gente nesse podcast Você Sabia, desse projeto que é um projeto que eu tenho com muito carinho há 4 anos, do jeito que é nosso, porque a gente realmente visibiliza e quer mais potencializar. Eu costumo dizer que eu sou uma comunicadora que ajuda a vender e ajuda a traçar muito mais do que traçar, capacitar também as nossas mulheres, porque a gente precisa cada vez mais ter voz. Obrigada, viu, meus amores? Achei incrível, Arcângela. Obrigada pelo convite. Ver mulheres encabeçando projetos como esse, né, que são modernos, do agora, podcast, todo mundo ama ouvir, né? Sim. E assistir também ouvindo. Então, desejo que tenha vida longa aí esse projeto, que venham mais mulheres. Eu recebo, Senhor, se Deus quiser. E olha, meninas, mais e mais sucesso. O próximo projeto de vocês podem contar com a gente, viu? A gente vai depois fazer realmente muito mais coisas nessa Amazônia Imersiva, porque está até o dia 6 de maio. Então, a gente vai mandar uma equipe lá para fazer uma reportagem, pegar a fala do público, que é importante, porque isso é prova social de que o negócio é bom, tá legal? É isso, meus amores. Muito obrigada. Beijo no coração de vocês. E olha, mais e mais sucesso. É só o que eu posso dizer e desejar para vocês, tá bom? Muito obrigada. Tamo junto. É isso, meus amores. Olha, esse foi mais um podcast, né? Mais um episódio do nosso podcast Você Sabia, que tem o apoio do Centro Universitário Estácio. E olha, não posso deixar de agradecer quem está comigo, né? Nossos lindos e maravilhosos Mauro Seabra e Albani Lobo, que estão aqui na operação de áudio, na produção também de vídeo. E olha, fica ligado, porque toda semana tem um episódio novo, hein? Beijo no teu coração. Tchau.